Muito bem, voltamos aqui, tivemos aí um problema técnico, né? Acontece, né? Programa ao vivo é essa questão. A gente consegue gravar, depois você edita, faz do jeito que quer. O programa ao vivo às vezes tem essas surpresinhas, né? Mas o importante é que a gente voltou aqui com o seu João Camilo e vamos dar continuidade, ainda bem que estávamos no início aí da entrevista, né? Quando ele começou a contar ali um pouquinho da sua história, já vamos voltar aqui a câmera aqui para o seu João Camilo Walter. O João Camilo, o senhor estava falando aí sobre a sua família, né? Pode continuar, vamos dar continuidade na nossa entrevista, então. Então, eu sou casado com a Neia, 36 anos, fez agora no mês de maio. E temos 4 filhos, né? Então, o Moisés, a Janaína, Samuel e a Isabelle. Um abraço para eles, para quem está nos vendo aí. Também o pessoal que trabalha com a gente ali na chácara. Tá certo. Tem funcionários lá? Mais pessoas lá que trabalham? Nos ajuda lá. Manda um abraço para eles lá também, se lembrar o nome. O Alexandre e a Maria. Eduarda e a Ana. São os filhos dele. Tá certo. Bastante gente lá, então, que se movimenta, né? Aí com a produção orgânica. Acho que a gente já pode até entrar, inclusive, nesse assunto, né? A gente já mandou os abraços lá para os nossos patrocinadores aí e para todos os nossos seguidores e seguidoras, e voltamos aqui, pedimos desculpas, né? Tem coisa que não depende da gente, tecnologia, temos uma internet excepcional aqui, né? Estabilidade boa, mas às vezes o equipamento nosso acaba, às vezes, não dando conta, né? Do peso das transmissões, que trabalha com bastante câmeras, então até ajustar essa questão toda aí fica complicado, né? Seu João Camilo Walter, como é que o senhor gosta de ser chamado? É João Camilo ou Walter? Como que? Porque tem 3 nomes aí, né? Cada tempo me usaram um nome, né? Então, o nome principal é João, né? Sempre a gente gosta de ser chamado pelo nome que foi batizado, né? Camilo é sobrenome, vem do meu avô materno, e Walter é do meu avô paterno. São 3 nomes, mas segundo a história, vou explicar rapidamente. Vamos lá, a ideia do programa é essa, no interior, bater papo, levar curiosidade. No interior eles costumavam colocar o sobrenome da pessoa, o nome do avô, né? Então, um dos meus avós era Walter, então ele passou, daí o meu pai chamou Walter e aí acabei assumindo esse. E por parte da minha mãe, então, segundo eles, era para ser Silva. Mas aí meu bisavô era Camilo, chamava-se Camilo. E aí minha mãe ficou Terezinha Camilo e eu levei o Camilo, e assim a gente continuou para frente, como é a regra. Então, os cartórios, né, que você registra, bota um nome no filho, mais um sobrenome da mãe e um sobrenome do pai, né, que é o mais comum hoje utilizarmos, né? Embora seja livre isso, pode colocar outros nomes, né? Então, até inclusive a gente percebe que hoje tem algumas pessoas que têm o sobrenome parecido, mas que mudou uma letra ou outra, ou faltou, por exemplo, o meu Cavalli, né? Sou descendente de italianos, né? Meus avós eram italianos, então com 2 L's, mas tem Cavalli com um L só. Às vezes no cartório acho que faltava talvez uma percepção. Hoje, né, os cartórios têm um pouco mais de cuidado com relação a essa questão, né? E sai às vezes uma letra ou outra, né, diferente. É comum isso aí, né? É comum e às vezes a gente conhece pessoas diferentes, né? Eu conheço Cavalli do sudoeste do Paraná, em Joinville, eu conhecia Cavalli, mas com um L só. Exatamente. O meu é com 2, mas eu tenho uma prima que é da mesma essência familiar, né? Que é com um L só. Seu Camilo, vamos falar da produção orgânica, que é uma coisa que eu quero deixar o senhor bem à vontade para falar. Que o senhor tem o domínio, eu sei que o senhor é apaixonado, né, por essa área, mas para chegar nessa questão hoje da produção orgânica, eu gostaria de perguntar qual foi o primeiro contato com a agricultura, o que despertou, né, no senhor
o gosto por essa área? Então, a minha infância foi na agricultura, né? Eu não me lembro de ter escutado agricultura orgânica, convencional naquela época. Nós éramos filhos de agricultores, a sobrevivência nossa era ligada à agricultura. O pai plantava feijão, milho, arroz, batata doce, alguma coisa, sempre uma mandioca, né? No interior do Paraná a gente falava mandioca, aqui mais para Santa Catarina já vamos falando de aipim. Isso. Mas a gente sempre plantava os produtos que a gente consumia. Lá para cima é macaxeira? Macaxeira, lá para cima. Às vezes a gente diz para os agricultores que a gente colhe mandioca, vende aipim e almoça macaxeira. Então, mas é o mesmo produto, muito bom, né? E em Tijuca do Sul também produz, né? Um pouco. Mas a minha infância, então, foi ligado a essa questão da agricultura. Nós não utilizávamos naquela época agrotóxico, né? Não me recordo assim de ter utilizado, o pai não tinha esse costume, até porque a produção era pequena e era manual, muito braçal ainda no boi. Uhum. E logo que eu saí para estudar, então uma parte da minha vida eu vivi no seminário, né, um abraço aos amigos do seminário, né? Essa foi uma surpresa para mim. São muitos amigos, eu fiquei lá por 6 anos, né? 6 anos. Uma parte da minha vida, dos 12 aos 18. Eu tenho muitos amigos ainda que a gente convive, que hoje com as redes sociais a gente se encontra, de vez em quando troca umas conversas. E lá no seminário, então, minha tarefa ficou de trabalhar na horta, né? E lá eu aprendi com meu amigo Cido, né? Que depois ficou padre, que acabou morrendo na pandemia aí, de forma violenta, inclusive, né? Mas, e que foi uma das pessoas que me influenciou, né? Nesse ramo. Então, lá no seminário, nós produzíamos o alimento para os demais, né? Na nossa época, eram 75 meninos, então tinha uma turma de 4, 5 ali que sempre trabalhava na horta. E o Camilo, né? Lá era tratado de Camilo. Então, Camilo. O seu Camilo era sempre chamado para trabalhar na horta ali. E nós produzíamos adubo ali das vacas ali, que a gente mesmo tirava o leite e colocava na horta ali, não usava agrotóxico. Não usava nada. Produzia o alimento que os meninos depois, nós mesmos consumia, né? Inclusive as visitas que iam lá. Então ali eu aprendi a gostar e a cultivar. Agora, depois eu vim para Curitiba. Em Curitiba trabalhei em várias atividades, né? Uma das atividades principais que eu desenvolvi foi depois como instrutor de autoescola, né? Fiquei mais de 20 anos como instrutor, depois como diretor de autoescola. Também tenho esse apreço pelo aprendizado, pelo ensino, né? Gosto muito de dar aula, de ensinar. Mas, quando fomos para Joinville, então, eu tive uma dificuldade com relação à saúde, porque em Joinville é um pouco calor, muito quente. E aí, os carros, dentro do carro com ar-condicionado, saía, então, quente, frio, essa troca acabava me causando um choque térmico ali, né? Aí o médico disse assim, olha, você precisa procurar um lugar que seja mais fresco, a tua saúde, tem que ver o que é melhor para ti. E eu comecei a procurar, achamos um terreno aqui em Tijuca do Sul e escolhemos. Que ano que foi isso aí, seu? Isso foi 2017, 18, abril de 18, nós viemos para cá. E aí, então, por que do orgânico? Então, quando eu saí de Joinville, aí eu e a Neia, né, viemos nós dois para cá, e a gente optou por produzir alimento saudável, né? Nós viemos para cá primeiro. Já tinha essa. A ideia era produzir alimento. A ideia inicial. É saudável. Sim. E aí, nesse meio, a gente já vinha trabalhando a questão de saúde, então a gente já procurava comprar alimento que fosse assim, melhor produzido, com mais qualidade. E aí, chegando em Tijucas, a primeira coisa que eu fiz, né, a primeira órgão que eu visitei em Tijucas foi o IDR, né? Naquela época era a Emater, era outro nome usava. Uhum. Mas ali eu já obtive um apoio, e aí alguém já me disse, para plantar orgânico, você vai ali, fala com... Então, acabei falando com o Fabiano, da Secretaria da Agricultura, e ele me orientou a, então, entrar num grupo de certificação orgânica.
Então, antes, quando eu comprei o sítio, um mês depois eu já sabia como se produzia orgânico documentado, né? Ou seja, o senhor veio já com essa ideia e também já também de trabalhar de uma A forma ideia, organizada na parte documental, tudo, né? Marcelo, a ideia era produzir orgânico, mas não comercialmente, né? Porque era uma chácara pequena e a gente não sabia ainda o macete, o manejo da produção. Uhum. Mas aí com o grupo, a produção orgânica, com a certificação participativa, ela leva você a esse conhecimento e a troca de conhecimento. E aí no grupo, eu logo fui, né, numa primeira reunião ali na casa do Marildo Banac, Uhum. e lá na reunião eu vi que são vários produtores muito parecidos com a nossa com a história nossa, o que que a gente participava. E aí nós decidimos então que nós íamos produzir, né? E daí depois fomos buscando as formas de comercializar e aí nós íamos para a cidade, as pessoas diziam, eu quero, você postou aquela foto daquele alface, daquele repolho, eu quero daquele também. E as pessoas as pessoas comem muito com o olho, a gente fala, né? Então, Isso. olham a foto Isso. e imaginam. Então ali a gente começou a criar um vínculo da questão da comercialização daí que depois foi se adequando daí, né? Então, hoje a gente já está diferente. No início, nós produzimos mais para os familiares, para os conhecidos, e ia para Joinville, levava, ia para Curitiba, levava, ia entregando. Mas hoje a gente já tem, então, a gente produz já combinado com as empresas, né? Ó, eu vou querer tantos pés de alface por mês, então a gente produz tantos alfaces por mês. Então, isso já é uma questão mais técnica produzida já comercializada dentro vamos dizer, de uma programação que a gente fala. Eu estive lá, inclusive, não me recordo o ano, mas eu estive lá é, acho que com o prefeito, o vice-prefeito Nardão, na época, né, que é secretário da Agricultura, lá na sua propriedade. Até, inclusive, eu lembro que nós estávamos misturando assunto aqui, né, antes de iniciar a live. Eu não sabia, agora que eu descobri, até eu percebi o seu interesse, né, que eu faço um xarope, né, com o coração da bananeira, com umbigo, né, uns chamam de umbigo da bananeira e tal. E duas coisas que o senhor me deu lá, que não foi alface, né, não foi a produção orgânica sua, mas quando eu vi lá um coraçãozão de bananeira, eu falei, caramba, isso aqui dá um xarope. E o senhor me deu, eu levei embora, mas não foi só isso. O senhor me deu uma muda de tomilho também, uma mudinha pequena. E hoje ela tá maior. Não sei se eu cuidei bem dela. Esses tempos atrás estava até meio sequinha, mudei ela de vaso porque é um tempero, né? Parecido com orégano. É um tempero que veio lá da sua propriedade. Mais para carne, né? Tomilho. Mas nós produzimos, dos produtores de orgânico Tijucas, nós somos uma família que tem uma produção diversificada. Tem alguns que produzem mais brócolis, alface, né? Brócolis, o inhame, né? Alface americana, que são os produtos mais comercializados. Nós optamos sempre, como aquele princípio que nós chegamos aqui, produzir alimento. Então, produzir alimento não significa produzir só alface americana, brócolis e inhame. Uhum. Então, nós temos normalmente na nossa linha mais ou menos de 20 a 30 produtos, né? Inclusive, o tomilho hoje nós não temos, né? Mas nós temos vários temperos, né, que são produzidos ali na nossa propriedade com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado de sempre. O tomilho, a origem é da onde? Da nossa região mesmo, não? O tomilho eu não sei especificamente de onde, mas eu plantei ele com orientação de alguns cozinheiros, por recomendação, né? Olha, se você plantar tomilho lá, eu compro, né? Mas um produto, por exemplo, que nós vendemos muito é o alho poró. Uhum. O alho poró, são poucos produtores que produzem, né? Esses últimos anos, agora, muita gente. Mas nós, desde que a gente chegou aqui, sempre nós temos alho poró. Estou falando que é um termo, é um produto diferenciado, né? Ele além de um tempero, né? Ele alimenta, ele cria um gosto diferente na alimentação, né? Um tempero, mas ele é um termogênico, né? Então, que ajuda na queima de calorias. Então, por isso, esses alimentos diferenciados que nós produzimos.
Mas eu vou ficar devendo a Sim. informação da onde que vem o tomilho. Vamos procurar. Hoje é fácil, né? Hoje é fácil. É que o tomilho é muito cheiroso. Você balança ele assim. Dizem, né, que os soldados romanos usavam o tomilho, né, a folhinha do tomilho dentro do bolso para causar uma proteção durante a guerra. Tem outras histórias já do tomilho. Então, para ver como já é um tempero antigo. Já aprendi mais uma informação, então. Até quando eu ganhei, inclusive, fui pesquisar para que servia. Daí entrou essa questão aí, que os soldados utilizavam, né, um raminho de tomilho por dentro do bolso, né, do fardamento, ou das armaduras, né, para produzir a proteção. Que tem muito a ver, né, também essa questão de ervas, né, com o pessoal mais antigo, né, Sim. utilizava isso. Inclusive, nós estávamos conversando aqui estava falando, nós batendo um papo aqui, né, para título de curiosidade, e eu contando que a história, não sei se ela é bem assim, né, mas que a minha mãe, ela nasceu ali na região do Pavãozinho e teve um problema lá, acho que queimou a casinha deles, né, que era uma casinha uma taperazinha, né, de chão batido, pelo que ela contava, tinham medo dos bugres, né, moravam meio lá próximo dos bugres e tinham medo quando eram crianças e acabaram migrando aqui para a região aqui do Rincão, inclusive é onde eu moro. E segundo o pessoal relata, é que quando a minha avó saiu de lá, trouxe uma muda de Taraguatá. Eu falo Taraguatá, agora o senhor já disse que é Caraguatá, né? Só estou contando o pessoal ali a título de curiosidade. E daí, segundo o que contam, né? A avó chegou na casa de uma senhora que ela chamava ela de tia Belísia, né? E ela falou assim, Dona Rosa, vocês vão construir a casinha de vocês ali, né? Ali onde vocês têm propriedade, e planta essa muda aqui, dessa planta que você trouxe, né? Porque diz que até então não tinha ali na região. Hoje, a minha propriedade lá, por exemplo, o meu espaço lá é cercado com Taraguatá. Mas aí falando do tal do Taraguatá ou Caraguatá, o senhor disse que aquela semente amarela do Taraguatá... O coquinho, né? O coquinho. Diz que dá para fazer o que é um xarope? Um xarope, né? Para bronquite, né? Então, na verdade, os remédios, né, Marcelo, são feitos de plantas, né? Plantas medicinais, né? Você observar os laboratórios, eles buscam, né? No Brasil nós temos muita essa diversidade de produtos. Nós temos estudos, inclusive na OPA, né, onde nós participamos na certificação. Tem um curso lá, tem várias pessoas. Aqui em Tijucas tem a Luciane, né, da BR, eu esqueci o local ali agora, Matulão. Né? No Matulão. Uhum. Então, eles estudaram sobre os alimentos, que também são remédios. Né? Meu conhecimento de remédio, eu quero lembrar aqui do Dindinho, minha família vai lembrar. O Dindinho era meu bisavô. E o Dindinho, ele lá em Braço do Norte, né, Tubarão, naquela região onde eles moravam, naquela época que minha mãe é de 45, então a criança, minha mãe é 50 por aí, né? Século passado ainda. Os serranos desciam a serra e vinham lá com aquelas machucaduras, aquelas feridas nas pernas, que não se curavam. A medicina tinha dificuldade de curar. E o meu bisavô, ele fazia uma pomada 5, 6 vezes que o serrano passava aquilo na perna, então ele se curava. Cicatrizava, curava. E a mãe acabou aprendendo, Marcelo, porque naquela época, nós estávamos até brincando antes com relação às crianças, né? Trabalho, isso. O que as crianças fazem. Então, o Dindinho, que já era uma de idade, Tereza vai buscar isso, o outro vai buscar aquilo, o outro vai buscar aquele outro. As crianças, ao ir buscar, eles aprenderam que quando se tem uma ferida na perna, se buscar aquele remédio, aquele lá e aquele lá juntava, talvez o Dindinho não tinha uma prática de dizer assim, vem aqui que eu vou ensinar vocês a fazer remédio. Uhum. Né? Eu não me lembro, não me contaram sobre isso. Mas a mãe diz assim, o Dindinho, quando a pessoa aparecia lá com dor de cabeça, ele mandava nós buscar aquele remédio. E ela gravou isso. Então, e hoje, então a mãe chegou a ter ali em Joinville, foi um programa que a prefeitura fez
os remédios, com as ervas medicinais, a mãe chegou a ter mais de 150 produtos no quintal dela, que é um quintal da cidade, né? Um terreno 12 por 30, 150 produtos, né? Mas acabou dificultando depois, era uma política pública, depois acabou mudando, meu pai acabou vindo a falecer, mas ela trabalhou isso. Eu fico imaginando, né, esse homem dizendo, eu não tenho din-din, mas eu tenho um remédio aqui, né? Era assim que se tratava antigamente, né? E hoje a gente observa, eu observando aqui em Tijuca do Sul, vendo as políticas de saúde, por exemplo, hoje, né? Eu ouvi, né, você falou que no começo do programa nós estávamos com frio, né? Aqui de fato é um pouco mais frio, até, inclusive do que Curitiba. Eu vendo o secretário, né, de Estado dizendo assim, pessoas, tá faltando leito no estado do Paraná, leito para internamento. O Hospital do Rossio tá cheio, lotado. Tá cheio de gente. Então, mas nós aqui, que moramos aqui no interior, né, primeiro vacinar, gente. Precisamos vacinar, porque tem que respeitar a vacina está aí, foi feito. Já tomou a vacina, seu Já tomei. Todas? Está em dia? Todas. Eu não poderia recomendar aqui se eu não tivesse Homem do céu, tomei 3, né? Porque eu tinha 2 atrasadas. Olha só. Tomei 2 num braço, atualizei lá. Tomei todas. Isso. No posto novo do Tabatinga, né? Posto bonito que ficou lá. Mas o que eu queria dizer? Que às vezes uma gripe, a gente pode tomando um chá que causa um aquecimento, ele ajuda o corpo a se livrar, a resistir mais, né? Vai criando resistência. Então nós aqui de Tijuca do Sul, né, que é um pouco mais frio, a gente pode à noite então tomar um chazinho, de manhã tomar um chazinho. Hoje até os médicos, inclusive, assim, antigamente o pessoal fala, abandona esse negócio aí tem que tomar medicamento e tal. Tinha essa postura, né? De falar, não, esse negócio de chá é besteira. Hoje a gente percebe assim que já essa medicina natural está sendo respeitada né, pelos médicos. Chama fitoterapia. Fitoterapia. Né? Exato. É um estudo que, inclusive, nosso município, por exemplo, poderia estudar, né? Poderia ter essa política pública, né? Vamos propor. Eu estudo isso bastante, sim, com relação à ancestralidade, né? Você vai pegar lá o povo indígena, né? Os primatas também. O que tinha? Né? Não tinha um hospital, um posto de saúde, uma vacina, alguma coisa nesse sentido. Sobrevivia das ervas, né? É o caso, nós temos não sei se o senhor sabe aqui, em Tijucas, que é muito comum, né? Muito comum, só que tem que saber tratar, porque assim, as ervas é assim, o pessoal acha que isso aqui é bom, eu vou tomar todo dia, toda hora. Né? Tem situações que não pode. Não pode, e Marcelo, muito importante, que isso eu aprendi com a minha mãe lá, é a quantidade. Quantidade. Nunca não precisa se fazer coloca muito, né? E isso eu aprendi com uma freira, uma irmãzinha idosa, disse assim, nunca coloca número par, sempre ímpar. Então, se você vai fazer um chazinho, coloca 1 ou 3. Pois eu tô gostando de te ouvir, porque é aquilo que eu aprendi. E não, é que a gente não pode vir aqui ensinar coisa errada. Porque é uma questão assim que a gente fala hoje quase não tem, né? Nós estamos aqui para falar de religiosidade, mas enfim, essas pessoas geralmente que trabalhavam com essas ervas eram as curandeiras. Sim. Que eram, né, maioria, independente da religião, procurava essas pessoas. E essas curandeiras é que diziam, toma um chazinho disso, toma um chazinho daquilo. Eu lembro uma vez que eu dei uma inflamação no meu olho, eu era criança ainda, criança de ter uns 10, 11 anos. E eu fui visitar o meu pai, né? Ele tinha uma outra esposa, e ela tinha sido iniciada, né, pelos avós nessa questão das ervas. Ela falou assim, eu vou fazer aqui uma... Não era uma simpatia, porque era a essência da erva, da arruda. Ela colocou um galho de arruda dentro de um copo d'água e deixou no sereno durante a noite toda. E na manhã o meu olho amanheceu grudado. Eu estava assim, inflamado. Ela passou aquela arruda com aquela água que ficou durante a madrugada, ali ficou no sereno, e já naquele dia
já sumiu aquela inflamação, né? Não sei se o senhor sabe disso, né? Que a arruda tem essas propriedades também de cura para algumas coisas, né? Eu ia falar da aroeira. O senhor sabe que a aroeira é uma árvore, inclusive a entrecasca dela, não é a casca, né? A entrecasca dela, que é aquela parte vermelha, para fazer chá, só que assim, tem uma dose, né? Para tomar. É boa para uma porção de coisa, e é uma coisa comum. Aí um dia eu estava até conversando com uma prima, né? Disse, poxa vida, mas eu tenho que vir lá de Curitiba, né? Para vir conversar com vocês aqui, né? Que são raiz, para tentar resgatar isso. E eu vejo a importância, né? Porque se não cuidar disso, vai sumindo, né? São os mais velhos que ensinam. Sim. Se não resgatar, não é isso mesmo? Então, só para nós depois voltar para o orgânico, que isso, nós migramos aqui para as ervas. Eu quero lembrar das punk, né? As punk. Que são alimentos, plantas alimentícias não convencional. É o símbolo, essa sigla. E que são alimentos, né? Tem o caruru, são ervas que às vezes a gente tratava como erva daninha e que hoje, né, beldroega, né, um alimento rico, né, que dá aí nas beiras de estrada, né, lógico que hoje a gente, como cultiva, nós vendemos isso, então nós cuidamos dela como, não mais como uma erva daninha, mas como um alimento. Então, é outro programa que nós podemos fazer. Claro, dá para falar. Que vai longe. Voltamos lá para o orgânico, então, seu Camilo. Hoje o senhor produz lá, então, uma diversidade. Eu vejo o senhor falando sempre que o senhor viaja ou vai para outros lugares, né? Para fazer algumas entregas, é isso mesmo? Tijucas do Sul, nós somos agraciados, né? Eu digo a administração aqui, ao governo, às pessoas, aos líderes aqui, né? Nós estamos numa região muito boa, né? Nós estamos a minha casa dá 50 quilômetros da Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba, e dá 80 quilômetros do centro de Joinville, né? O que isso, numa grande cidade, é o deslocamento diário que as pessoas fazem para viajar, né? Quem mora em São Paulo viaja 1 hora, 1 hora e meia, é normal. 1 hora e meia eu saio de casa e eu faço as entregas em Curitiba, né? Ontem, por exemplo, eu saí 11 horas de casa, meio-dia eu fiz entrega na UTFPR, meio-dia e meio no IFPR, na João Negrão, e fiz mais algumas entregas, e 2 horas da tarde eu estava na reunião do Conselho do Condes, aqui na Secretaria da Agricultura, em Tijucas do Sul, né? Então, veja como que é um deslocamento rápido, né? A BR duplicada. Então, é por isso que a nossa produção hoje, ela é colocada, né, em Curitiba, Joinville, então esses lugares que a gente faz entrega. Mas tem mais alguns lugares que o pessoal vem buscar, então, daí a verdura aqui em Tijucas do Sul. A logística de Tijucas é muito, muito boa para isso, né? Inclusive, aproveitar a oportunidade para mandar um abraço ali para o Jair Veterinário, né, que é o secretário da Agricultura. No meu ver, foi uma excepcional escolha ali também. O Nardão também trabalhava muito bem, né? Até inclusive aquela matéria que nós fizemos lá na sua propriedade, na época era o Nardão, né? Tinha a aplicação também na área, né? Mas o Jair Veterinário tem feito um trabalho bacana ali, né? Cada um tem sua característica, né, Marcelo? Isso. As pessoas são jeito, né? São diferentes, na verdade. É o jeito, né? O jeito diferente, né? O Nardão tem um bom atendimento, sempre atendeu muito bem as pessoas, conhece muito o município, né? Conhecia muito, mas ele já estava há um certo tempo, né? Então o prefeito resolveu mudar e o Jair veio com técnica, né? Então eu sempre digo, o Jair, ele tem uma boa proposta, né? Estamos começando, né, inicial ainda o trabalho dele, mas eu vejo que vai dar futuro, que os agricultores estão gostando, né? O senhor acompanhou já desde o início ali a questão do título, né? Sim. Da capital
Da Então, produção orgânica. Rio O que Grande do Sul você achou disso? é a capital da produção orgânica, né? Não é a Isso. capital do orgânico. É, O pessoal fala produção, no comecinho. capital Aham. do orgânico, mas é a capital Até eu, inclusive, falava capital do orgânico. Daí alguém me corrigiu, acho que foi até o senhor. Ela viu, é capital da produção orgânica. Então é o município do Paraná que mais produz orgânico, né, em termos de quantidade. Hoje somos campeão da produção de inhame, né? O Jair me falou ontem ainda. Inhame e mais alguns produtos aí somos nós que mais produzimos, né? Bacana, né? Para nós é um orgulho, né? Falar assim, poxa, a gente morar assim, a cidade ter sido agraciada, né? O município ter sido agraciado, né? Com essa questão, né? Desse título muito importante, né? Mas eu vejo assim, ó, que na verdade o título, e nós não podemos ficar sentados em cima do título. Ah, é verdade. Ou do lado, abraçado Sim, nele, sim. e não é paixão. Tem que fazer valer. É muito trabalho, tem que fazer valer. E nós agricultores, né, levantar numa sexta-feira igual hoje, chuvisqueirinho, mas nós temos uma programação, nós temos um compromisso, então a gente tem que colher, lavar o produto, preparar e entregar para que o consumidor possa... O consumidor vai lá no mercado e vê a cabeça, o inhame, né, o dedo do inhame, a cabeça, né? Uhum. A gente fala... Então, olha ele bonitinho lá, não sabe que ele saiu lá da terra preta, que vai grudando, né? Se você olhar na minha mão aqui, você vai ver os restos, a nódia, né, do produto. Uhum. Então, para que a gente consiga deixar ele chegar lá no mercado bonitinho... Para o consumidor final, né? Aquele, né? Ele teve muito trabalho para trás. No caso da batata também, né? Também é a mesma coisa, batata, né? Quer ver bonitinha, lá branquinha, né? Tal, né? Limpinha. Batata inglesa, se fala. Mas isso. Nós temos uma produção lá em casa de batata doce, né? Uhum. A gente produz a batata casca roxa, batata roxa, né? Mas ela solta uma nódia na mão que, né, dá trabalho para limpar. Mas é satisfatório, né? A gente vê o produto sair lá do campo. É tipo uma resina, essa nódia que você fala? É uma resina. Ela gruda ali, mas lógico, uma lavagem com água quente, né? Com limão, a gente tem uns produtos aí que a gente vai usando e vai aprendendo, né? Vai ensinando pro outro. Se duvidar, essa resina serve para alguma coisa, porque Sim. Sempre aproveita tudo, né? Casca, né, da batata, casca do inhame, isso aqui aproveita, né? Então precisamos fazer com que esse título de capital orgânica, capital da produção orgânica, sirva para os agricultores, né, que são aqueles que produzem. Lógico que eu me preocupo com a minha produção, mas ultimamente, nos últimos anos, aí no último ano principalmente, eu procurei, né, ajudar muitos agricultores. Eu trabalhei com vários agricultores, em parcerias, né, para que mais agricultores pudessem, né, produzir orgânico, produzir verdura, produzir alimento de verdade. Certo, né? Seu Camilo, eu tenho um vídeo aqui seu que foi antes da gente falar da Conders, né? Uhum. Acho que dá pra gente ver, mostrar esse vídeo aqui pro pessoal. Deixa eu ver onde que tá aqui. Acho que é de uma cooperativa, né? Cooperativa Ailus, parece. Foi o vídeo que o senhor mandou. Vamos assistir aqui com o pessoal, daí a gente já volta falando um pouquinho sobre isso aí também, né? Tá bem. A importância da Credicop para nós, casal João e Néia, encontrar parceiros que ajudaram a nós mudar de serviço, de trabalho e também mudar de cidade, transformar nosso sonho em realidade, que é ter uma chácara e produzir nosso próprio alimento e ainda poder fornecer às outras pessoas esse alimento saudável, orgânico. Não precisar aposentar para ir para a roça. Eu posso ir para a roça sem me aposentar antes. A feira de oportunidades na vida nossa, né? E aí nós dois podemos dizer isso com toda certeza, que foi um diferencial, porque nós vendíamos aqui em Joinville algumas cestas, entregavam em algumas casas,
E desde aquele momento nós tivemos que trocar o carro já por 2, 3 vezes e a gente tem sido bastante grato a esse momento que foi aquela feira. O sentimento é de alegria, né? Que você colhe o que você planta. Se você planta com amor, com carinho, você vai colher os frutos. E também aquela máxima que a gente não deve desistir quando a gente sonha lá na frente, quando a gente pensa que o sonho é muito grande. Ou está muito distante, né? Que às vezes ele está bem próximo, mas a gente tem medo de arriscar. E a cooperativa, ela proporciona, né, esse deixar mais perto, né, essa ajuda, essa confiança, né, de acreditar nas pessoas, de fazer com que elas saibam que elas são capazes de fazer o negócio funcionar e crescer, né, e crescer junto. Obrigado, Acrédico. Obrigada. Olha que bacana, né, seu Camilo? Esse vídeo foi gravado aí por uma Cooperativa de crédito, né? A AILOS, Uhum. a Credicup. O senhor estava comentando, né, que Joinville. participava. Hoje o senhor não está participando mais dessa, resolveu focar aqui em Tijucas. Hoje tenho feito trabalho com as cooperativas, né? Aqui mais da cidade, aqui mais perto, né? O que tem aqui de cooperativo aqui, né, em Tijucas? Tem a Cicobi, né? Que dá E São José tem a Cressol, Uhum. que tem apoiado os agricultores aqui em Tijucas. Tá certo. Aí o recurso, os programas, tudo. Né? Programas do governo federal, né? De apoio à agricultura, aí, o Plano Safra. Então, eles tanto fazem financiamento com relação aos implementos, como também fazem programa de safra, o programa safra de apoio, né, o custeio. E a Cressol tem feito um trabalho ali com relação ele tem cedido um técnico que está acompanhando os agricultores aqui, faz uma visita por mês na roça, né, e acompanha lá. A meta deles é aumentar a produção, aumentar o ganho do agricultor. Então, o lucro da cooperativa ele torna para o sócio. Essa é a diferença das cooperativas. Que bacana, né? Que dá o incentivo ali, né? Para o recurso, né? Para a pessoa poder, às vezes começa ali uma hortinha pequena e... Né, eu vi que o senhor ali no vídeo, inclusive o senhor é incentivador, o senhor fala da máxima, né? Ali de não desistir, né? O senhor tem essa fala do incentivo, né, ao agricultor, né? Aquele que está começando. Na verdade, assim, o agricultor é um resiliente, né? Ele precisa ser resiliente. Por exemplo, essa semana nós tivemos aqui em Tijuca do Sul uma chuva de pedra. Choveu granizo. Nós lá na nossa casa, eu me lembro, acho que foi dezembro de 21, não lembro bem a data. A nossa casa, nós perdemos a casa toda. A chuva de pedra. Aquele granizo graúdo, né? Nossa casa foi atingida também. Final da tarde, na noite a gente não tinha onde dormir. Um lugar que não chovesse, tanto em casa, quanto nas estrebarias, quanto no curral lá. Então perdemos tudo. Naquele momento, muitos agricultores deixaram de produzir. O que nós fizemos? A gente reconstruiu a casa, muitas pessoas nos ajudaram, né? Muitas pessoas vieram com a mão de obra, outros ajudaram financeiramente. E a gente recomeçou. O importante é recomeçar, como o povo gaúcho lá, né? Que a gente sempre lembra, que dão um exemplo para nós, né? Recomeçar. As mudanças climáticas estão aí, né? O meio ambiente, nós construímos isso. Se nós não cuidar, daqui um pouco as ondas de calor que veio nesses últimos tempos aí foram muito fortes, né? Prejudicou a agricultura. Também vem o granizo, né? O pessoal de Londrina teve ali em casa outro dia, eles disseram assim, olha, nós estamos com dificuldade hoje do plantio a céu aberto. Precisa rever muitas coisas, porque na verdade o risco é grande. O risco é grande e para produzir protegido, né, que seria as estufas com redes,
Então, o custo fica mais alto. Né? Bem mais alto, Os né? pequenos agricultores acabam tendo mais dificuldade. É. Então, nós somos resilientes, vamos plantando pouco naquela condição que a gente tem, né? E procurando que as políticas públicas do Estado, do federal e municipal, né? Por isso a gente atua no conselho ali como incentivador, para que as políticas públicas venham a ajudar os pequenos, né? Aqueles que não têm muita condição de estar vencendo. Antes de falar sobre a Conders aqui, né, dessa questão do incentivo, que o senhor pode falar bem, né? Hoje o senhor está numa condição lá na presidência, né? Sou presidente do conselho. Do conselho. Mandar um abraço aqui para o vereador Ricardo Oliveira, que sempre está acompanhando aí o nosso trabalho, né? Bom dia, meus amigos, um grande abraço. A Edi, seu João, guerreiro da nossa agricultura, a Edi Maria Cruz, né? A Isabelle Galdino, seu João e Dona Neia, grande trabalho, né? Difusão da produção orgânica em Tijucas do Sul. Seu Antônio Carlos Lima, bom dia, estamos aqui em Agudos do Sul, na audiência, pessoal de fora aí, né? Nosso amigo comunicador aí, Cheiroso Franco, também conhece, né? Cheiroso? Sim. Mandou um abraço aí, bom dia, Tijucas do Sul. Anitta Malkowski, né? Bom dia a você, uma feliz sexta-feira. A Marinéia Rosa mandou um bom dia ali também. Querendo comentar, querendo fazer algum comentário, alguma pergunta aí, aproveita, né? Fazer aí pro seu Camilo. E a gente vai perguntar agora pro seu Camilo aqui sobre a Conders, né? Que é o Conselho, eu anotei, não sei se é assim, né? Conselho do Desenvolvimento Rural e Sustentável, é isso, seu isso. João? Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, isso aí. O que compreende aí o conselho? O senhor é presidente, o senhor já foi presidente numa gestão anterior e agora o senhor está de novo lá, é isso? Reconduzido. O presidente do conselho, ele é paritário, né? Ele é um conselho representativo, metade dos órgãos públicos, metade da representação civil, né? Então são as cooperativas, as associações de moradores, as associações de produtores, né? A OPA como associação de produção de organização, né, da produção orgânica, e a composição do conselho é essa, os órgãos do Estado que nos ajudam, né, então está lá o IDR, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Ação Social do município, que compõem o órgão. E qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é fiscalização, ajudar ali nas políticas públicas ligado à agricultura, ligado ao desenvolvimento da agricultura. O Conselho já propôs, por exemplo, construir um modelo de horta na Secretaria da Educação, né, lá, junto com a Denise, já foi feito lá. Agora parece que tem alguns projetos que vão ser reconduzidos para lá também, né, naquele espaço. Então, o Conselho está ali para ajudar, né, a propor políticas públicas, né, ligado à agricultura. Foi, inclusive, lá na Câmara Municipal, né, que o senhor estava sentado lá, surgiu essa ideia. Não foi uma cobrança que o senhor me fez, mas já estava, né, no meu coração, já, inclusive, falar assim, poxa vida, vou fazer várias entrevistas, falar sobre vários assuntos, mas a questão da produção orgânica, né, dessa questão dessa lida, né, na lavoura, eu falei assim, tem que trazer alguém. E só que ficou, assim, muita gente, né, anotado para entrevistar, mas aquele dia o senhor, de forma prepulsora, né, eu disse assim, olha, vou te dar uma ideia, né, falar sobre a produção orgânica, que é um assunto bastante importante, né, o senhor lembra disso? Nós somos empreendedores, né, Marcelo? A gente vai na Câmara, a gente conversa com os vereadores, propõe políticas públicas, propõe que arrume a estrada do agricultor, né? Não adianta eu produzir uma alface bonita, muito grande, bonita, vamos dizer assim, e não ter estrada para... Quando chegar lá na BR já está desmanchando, né? De tanto buraco. Então, é por isso que a gente está lá, na Câmara de Vereadores fiscalizando, está lá na Prefeitura, está lá na Secretaria de Agricultura, né? É o que a gente fala, né? Eu gosto, vejo ali, vi o senhor algumas vezes ali, vejo outras participações, né?
Eu falo assim, por exemplo, a função dos vereadores, né? A criação de leis e a fiscalização do executivo. Mas quem que fiscaliza os vereadores, né? É a população também. Então, ou seja, um é fiscal do outro, né? Quem colocou eles lá que Isso. tem Que são os fiscais. acompanhando, né? É. Na verdade, a gente Tá. fala em fiscalização, mas é um acompanhamento. Acompanhamento. Que quando uma coisa você faz quando você está sozinha lá, né? A gente diz. Isso. Quando eu estou sentadinho lá na cadeira, olho no olho, a reação, quando eles vão votar, eles pensam sempre, né? Claro. Para quem que eles vão votar. Estudar. E trabalhar. Né? O vereador é um servidor público, né? A gente às vezes pensa que é um cargo, né? Vamos dizer assim, mas vitalício, né? A pessoa nasceu ele é um servidor público, que ele está ali a serviço, né? E nós temos grandes vereadores aqui, que a gente tem boas conversas, sempre converso muito com eles, eles sempre estão trocando ideia e propondo sempre política afirmativa, né? Política que ajude o... Né? E que funcione, que dê certo, né? Nunca uma política... Né? Eu sempre me preocupo assim, Marcelo, nunca uma política que vai melhorar o meu caminho, só a minha. Então eu sempre falo para ele, a minha estrada tem que estar boa, mas a dos demais também. Claro. Né? Eu defendo sempre todos os agricultores, não é porque a minha região... Até porque a minha estrada é pequena, eu tenho 500 metros do asfalto, né? Agora, tem gente que a gente anda meia hora, 1 hora, 20, 30 quilômetros. Tijuca do Sul é muito grande. Grande, né? É um dos municípios, dos maiores municípios. Uma extensividade de estrada. De estrada, né? O Nardão sempre dizia. É muito grande isso aqui para a gente conseguir arrumar Verdade. tudo. Roçar as beiras de estrada. Né? Mas, eu sempre digo para as pessoas, assim, para os agricultores, não adianta ficar um reclamando para o outro do lado. Aí. Tem que reclamar. Falar para quem tem poder para consertar. Exatamente, é isso que são políticas públicas que abrangem a municipalidade, né? Sim. Todos precisam, né, de saúde, de atenção, de educação, toda aquela questão. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo a população participando, né, usando a tribuna cidadã, dando ali usando o seu espaço, né? Porque percebe que é gostoso quando você vê o pessoal envolvido nisso, né? As pessoas que vão na prefeitura conversar, né? Eu vejo assim, tem uma gestão bem bacana, assim. Eu vejo que ali o gringo, o Claudemir, eu chego ali, às vezes eu tenho dificuldade, porque tá uma fila de gente ali. E é fila mesmo, gente sentada esperando ali. Tem dia que a gente leva sorte. Tem dia que eu chego ali e não tem ninguém, eu digo, puxa, nem acredito, né? Mas são acolhedores, né? Eles escutam a gente, não sei se o senhor tem percebido isso também. Eu tenho ido quando eu tenho tempo, quando passo por ali, sempre chego, né? Acho interessante, porque eu venho de uma cidade grande, que você precisava agendar, marcar alguns dias antes. Né? Daí aqui a gente chega lá, a porta está aberta e eles estando por ali atendem a gente e conversam e são bem acessíveis, né? E eu sempre tenho trazido, o que eu trago? As demandas dos agricultores. Não é que eu não tenho mandato para nada para defender ninguém, mas eu sempre estou trazendo as demandas dos agricultores, das famílias, né? Que a gente também trabalha e defende, né? Que sejam bem atendidos. Tá certo. Eu tenho umas imagens aqui para mostrar aqui para o pessoal que está nos seguindo, né? São poucas imagens que eu coloquei aqui, são reuniões que o senhor participou. Eu não sei se essa aqui já é uma... Essa anterior ali, volta um pouquinho. Ali aqui é uma apresentação de slides que tem ali, né? Ele vai passando, o senhor pode ir... Ele vai voltar. É uma reunião, essa aí é uma reunião na Câmara de Vereadores ali, né? Essa aí é uma reunião também do Conselho, já da outra gestão. Essa é uma caminhada do grupo de orgânicos, então quando os grupos se reúnem uma vez por mês nas casas, então a gente vai visitando as casas e isso traz para nós esse conhecimento do município, de saber as dificuldades dos outros também, né? É interessante, nós temos 2 formas, eu vou falar sobre a certificação do orgânico, né? Como acontece. Você tem a certificação auditada, que você paga uma empresa para vir fazer a auditoria e vai te dizer se a tua produção é orgânica ou não, e acompanhar a documentação. Essa é uma forma. Outra forma
é a certificação participativa, que é feita por uma entidade e que ela, como é que ela faz a certificação participativa, que é essa que eu participo, que eu posso falar mais sobre ela. Essa é feito, né, formam-se grupos de agricultores e os grupos vão se reunindo e se cuidando entre eles, né? Então, eu participo de um grupo aqui. Toda primeira quinta-feira do mês a gente se reúne na parte da tarde, das 14 aí até as 16. Seria do conselho, não? Não. Um outro grupo à parte. Essa é o grupo de certificação. Uhum. E aí a gente, quando faz essa certificação, a gente conhece a produção do outro e ali acompanha. Será que isso aqui é orgânico? Será que não é? Pode fazer desse jeito? Uhum. E um vai falando para o outro como fazer. E ali a gente vai aprendendo e podendo para poder trazer para os outros, né? E, na verdade, sim, hoje o que eu vejo ali no Conselho, uma demanda que nós temos na Secretaria de Agricultura. Ontem, por exemplo, eu recebi uma ligação de uma pessoa. Olha, eu quero produzir orgânico, como é que eu faço? Falo com quem? Né? Então, hoje já temos uma agrônoma ali na Secretaria de Agricultura que atende as pessoas e que vai dar orientação. Mas na certificação participativa, ela vai participar de um grupo e esse grupo vai orientar como o que fazer, o que não fazer, o que pode, o que não pode, e vai dar um documento, né, um certificado que vale por 1 ano, que vai dar essa garantia. Então, eu venho aqui te trazer um produto, eu vou dizer, ó, esse produto é orgânico, está aqui escrito certificação com esse documento, que é um documento emitido pelo MAPA. Se você pesquisar no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, tem lá quantos certificados tem emitidos em Tijuca do Sul. Parece que são em torno de 200 famílias hoje que produzem orgânico aqui. Que bacana. Eu acompanhei, né? Eu tenho um primo que entrou nessa questão também da certificação, foi trabalhar com morango. E com aquele receio, né? Será que vai dar certo? Será que o investimento que eu vou colocar? Eu, inclusive, na época, eu tinha um Fusca e vou falar que não era um carro, sabe, pra gente andar aí. Inclusive, até um dia pegou até fogo no motor do bicho. Tive que parar na estrada lá e jogar água no motor, porque não tinha extintor, não tinha nada, né? Enfim, eu tô falando do Fusca porque quando ele iniciou, que ele montou lá, que ele foi ver, e daí tem uma porção de segmentos ali, né, para poder ser aceitável isso no mercado, para ele poder distribuir, né, aquela produção dele. Ele se engraçou com o Fusca e falou, não tenho, né, eu preciso transportar. Eu tô falando isso porque eu vi no vídeo ali o senhor falando que teve que trocar de carro depois também, lembrei do caso dele. E ele comprou o Fusca, fez lá, né, preparou toda aquela questão, aí tem que fazer as medidas lá, tem uns insumos, né, que é controlado, aquela coisa toda. E ele já trocou de carro. Daí já pegou um Palio Weekend, né, que daí já falou, não, porque no Fusca eu deito aquele banco ali, eu consigo colocar umas caixas. Mas no outro carro eu consigo levar mais, né? Que foi o que aconteceu com o senhor também, né? Ali no vídeo ali aparece, né? Sim. O senhor tinha um carro, daí levava 2 caixas, né? E teve que comprar outro. Tivemos que trocar de carro várias vezes já. E hoje a gente tem 2 carros de entrega, né? Tem um maior e um menor, depende para onde vai, a gente distribui conforme a necessidade. Mas isso também faz parte, né? Por exemplo, algumas cooperativas, aqui em Tijuca tem algumas cooperativas, que então elas já conseguiram adquirir alguns veículos maiores. Tem cooperativa aqui que tem caminhão, né, para fazer as entregas maiores, né? E a Tijuca do Sul é um grande fornecedor da merenda escolar de Curitiba, da merenda escolar de Pinhais, da merenda escolar de vários municípios aqui. Muita gente não sabe disso, é até bom, interessante o senhor falar sobre isso, né? Sim, a merenda escolar, mais ou menos 30% da merenda, ela é orgânica. O município de Pinhais, 100% da merenda é orgânica, né? Então, boa parte da merenda lá vai daqui de Tijuca do Sul. De Tijuca. Que bacana, né? Dá uma alegria, né, a gente saber disso, né, que é da nossa cidade. Nós torcemos para que, né, os nossos legisladores aqui, os nossos administradores, possam um dia ainda chegar a esse ponto de nós termos a merenda escolar
de Tijucas do Sul, que é a capital da produção orgânica, 100% orgânica, né? Isso é uma torcida que nós, produtores de orgânicos e consumidores, né, os filhos de Tijucas do Sul, possam consumir verduras orgânicas. E já tem essa conversa? Não, já teve? Não. Já tem essa provocação? Essa conversa se passa ali pelo conselho, às vezes, né, o Estado tem um propósito ali de que a merenda escolar do Estado seja orgânica, né? Mas nós temos dificuldade porque não tem produção o suficiente para atender o Estado. Mas o município teria, com certeza. Através do incentivo, né? Quem sabe? Sim. Hoje serve o município de lá, né? Você falou Pinhais, ali, Pinhais é grande. São vários anos já. Então. Eu lembro desde o período que o Luizão era prefeito lá, né? Já tinha 100% orgânico lá. Não entra nada que não é orgânico lá, né? Ou seja, tem espaço para vários produtores em Tijucas do Sul, né? Ampliar essa produção e tem para quem vender. Não é isso? Tem. Querer é poder, né? Pelo que a gente percebe, né? Para quem gosta. Tinha pessoas, inclusive, né, que não trabalhavam nessa área. Passaram a trabalhar com cogumelo em Tijucas, Na verdade, com outras produções. Marcelo, a gente chama o movimento dos neos-agricultores, neos-produtores. Né? Então, esse movimento que eu fiz, né, de deixar de dar aula de autoescola para vir trabalhar na agricultura, minha esposa era costureira, veio trabalhar na agricultura. Nós temos advogado, temos administradores, tem contador, tem jornalista, né? E nós temos várias formações, as pessoas vêm porque a agricultura é uma forma de trabalhar a terra, é uma questão de saúde, é opção de vida, na verdade. Sim. Eu e minha esposa fizemos isso por opção de vida. Nós vivemos... o senhor é o vindor que deu certo. Pois é, ainda temos... Tem essa questão, né? Porque é o título que a gente recebe. Eu sou vindor. Acredito que tenha sido um vindor que deu certo. Mas somos respeitados, a gente gosta de morar aqui, né? E, graças a Deus é um povo que nos acolheu e que a gente agradece, né? Sim. É porque o medo dos antigos, né? Essa questão do vindor, acho que o senhor sabe disso, né? Era aquela questão, né? Os vindores não tem nada para trazer. Só troço que não presta, né? E hoje a gente vê, assim, a participação de muita gente que veio. Depois, inclusive, eu sempre falo, né? Que depois da pandemia, nossa cidade cresceu muito, né? Em razão dessa questão do pessoal fugir do perímetro urbano para estar numa chácara, que entendia que era mais seguro, né? E então a cidade hoje é cheia de vindor, né? E o vindor, ele tem uma postura diferente, né? Ele é exigente, ele não tem medo de falar, ele fala, ele cobra, né? Talvez é isso que antigamente o pessoal acho que dava uma estranhada, né, seu Camilo? Na verdade, Tijucas do Sul, né? É que eu, outro dia pesquisando, e quando a gente pesquisa, quando a gente conversa, né? Eu gosto de aprofundar alguns assuntos. Então, eu conversando com o pessoal ali na praça, participando da feira, e aí teve as comemorações sobre a Revolução, né? Sobre aquela questão da guerra. E aí as pessoas narrando e algum mostrando como foi, aí eu comecei a entender e comentei com as pessoas, né, que participam comigo. Agora eu sei porque esse povo de Tijucas é tão desconfiado com os vindour, né, com as pessoas que chegam. Porque na questão da guerra, as pessoas que chegavam para fazer arte, né? Claro. Fazer coisa, né, no sentido assim de desconfiança, né? De desconfiança, teve pessoas que morreram, teve famílias que os pais foram para a guerra, então criou essa empatia, né? Mas hoje a gente observa assim que as civilizações se ajudam muito, né? Então a somatória de quem chegou com quem já mora aqui pode fazer grandes trabalhos, né? Claro. Tijuca do Sul, né, na região metropolitana, né, ela hoje já é vista diferente já. Quando a gente fala em Curitiba, a gente mora em Tijucas, as pessoas dizem, porque Tijuca do Sul, né, São José já está bastante povoado, então para achar uma chácara, o espaço, os novos espaços são Tijuca do Sul. E com a questão da vinda de algumas indústrias,
criar um emprego aqui para as pessoas ficarem aqui, né? Produzirem aqui, viverem aqui. Então, Tijuca do Sul ainda, né, pelo que a gente observa, vai crescer muito e vai dar muita boa condição para quem mora aqui, para quem nasceu aqui e para quem vem aqui também viver. Entendo. Com relação a ali onde é o terminal de ônibus ali, o senhor tem acompanhado ali Mercado essa Municipal questão? dos Orgânicos, né? O que o senhor achou dessa iniciativa? Então, essa iniciativa é assim, são emendas parlamentares, né? O Luizão que fez essa emenda ali e colocou quando deputado federal, a obra foi executada, mas eu sempre digo, e eu tanto disse para o Luizão, quando disse para a administração naquela época, né? Vocês ouviram os agricultores, perguntaram, né, no mercado de orgânico, porque o consumo de orgânico, na verdade, em Tijuca ainda não é bastante, assim, suficiente para ter um mercado, né? Então, a discussão com o Jair hoje, com a Secretaria de Agricultura, é de fazer um espaço que tenha participação das pessoas, né? Então, está se fazendo um estudo, eu acredito... O senhor tem participado nas disso. pessoas que estão administrando ali, Sim. né? Vai ter parece que um administrador ali e os espaços serem locados. Eu ontem ainda disse para o Jair, vamos buscar os outros espaços, como funcionam, né? Mas é um espaço cultural, né? A cultura em Tijuca do Sul precisa de um espaço para... A gente observa, Marcelo, quando tem os encontros na praça, quando tem o coreto ali, quando tem música, quando tem teatro, como é que as pessoas participam e gostam, né? Gostam. E talvez o mercado municipal é um começo disso. Ainda não tem um espaço para um teatro, vamos dizer. Mas eu vejo que culturalmente, porque, na verdade, quando se fala de agricultura, as pessoas falam, agricultura é como produção, plantar uma rama e colher mandioca. Mas a palavra agricultura é uma cultura, é um costume. Então, isso precisa ser trabalhado. A cultura da agricultura, a cultura da vivência na roça, a cultura da música, do campo. Nós hoje, né, olha uma ideia, né? Você é um comunicador. Nós precisamos de uma rádio que tenha uma música para o agricultor escutar. Qual a comunicação que hoje nós temos? Temos dificuldade, poucos programas, né? Então, os comunicadores aí que vão pensando no agricultor. Aqueles programas de 5 horas da manhã, porque o agricultor ele acorda, né? Acorda cedo. 4, 5 horas da manhã, Isso. Né? Aí vai lá no radinho lá sintonizar para ouvir a música caipira, né? A música raiz, não é isso? Não sei se é isso que o senhor está querendo dizer. Isso, a música raiz, ou a música que cada um gosta, mas ligado e... De preferência feita por um caipira. Feito por algum agricultor. Por alguém ligado à área, né? Não precisa ser agricultor. O fato de falar caipira não é uma ofensa, né? Sim, né? Dizer assim, é cultura, é raiz. Sim. Então, eu ainda ouço algum... Não quer fazer um programa ali? Nós conversamos com o povo ali. Hoje eu escuto às vezes alguma rádio do interior de São Paulo, do interior do Paraná. Eu vou arrumar para sua cabeça, quer ver? Ó? Atenção, o Jason, meu amigo da rádio ali, da Estilo FM, tá aqui o homem, ó, né? Para fazer um programa ali, né? Nesse estilo, né? Aí da agricultura, o pessoal que acorda nesse horário quer ouvir alguma coisa, aquelas músicas raiz e tudo. Né? Eu tenho vontade de fazer algumas coisas nesse sentido, mas hoje está bem difícil. Ó, por exemplo, essa plataforma aqui, ela mantém essa live nossa aqui, daqui uns dias tem que salvar e tem que subir para outra plataforma. Ela só vai ficar 30 dias. Antes ficava daqui 10 anos. Quero ver aquela entrevista lá, né? A conversa Sem Fronteiras, lá com o Marcelo. Daqui 30 dias eu não está mais aí. Se eu não guardar, né? Se o senhor não guardar esse material, a gente não vai ter esse material mais tarde. Então, tem algumas dificuldades. Mas, enfim, é uma ideia, né? Pro Jason ali da Estilo FM, se o Camilo fazer um programa lá, vou te arrumar em 4 horas da manhã, para você estar lá 4 horas da manhã, você tem que acordar às 3, né? Vamos ver. Olha, já quem sabe? Com a enxada ali para fazer esse programa. Ah, que legal. Que top, né? Dê a dica aí, né? Seu Camilo, tem algo que o senhor queira falar, né?
um incentivo para quem já está mais tempo, para quem está encontrando problemas, de repente, dificuldades na área da agricultura em Tijucas, e para quem está começando agora, né? O senhor quer mandar uma mensagem, falar algo para esse pessoal? Eu gostei, eu vi no vídeo ali que a gente colocou, né? Que o senhor falou ali desse incentivo, né? De não desistir dos sonhos, né? Fica à vontade. Marcelo, eu quero falar com a juventude desse município. Boa. Nós precisamos... Eu não vejo o jovem dizendo assim, olha, quando eu crescer eu vou ser agricultor. Quando eu crescer eu quero ir trabalhar em São José, eu quero ir trabalhar... A gente escuta muito a juventude buscando trabalhar fora, né? Eu tenho umas meninas que trabalhavam com a gente lá na montagem, embalagem dos produtos, e a gente dizia para eles, vocês vão estudar para voltar a produzir aqui. Porque nós já estamos com uma certa idade e logo mais nós não vamos mais dar conta de produzir. Nós precisamos que a juventude venha produzir. Não para que nós mantenha o título de orgânico, mas para que nós tenhamos alimento. As pessoas precisam de alimento saudável para viver. Uhum. Né? Então, hoje produzir alimento é uma profissão tão bonita quanto ser um advogado, né? Você disse que a Elisângela está nos ouvindo lá, nos acompanha. Sim. Acompanha lá na nossa comunidade. Acompanha. Mas eu digo assim, agricultor é uma profissão como é um advogado, como é um professor, como é um jornalista, como é um construtor. E a gente incentiva, então. Os pais motivam. Quando o filho disser assim, eu vou ser agricultor, eu quero ser agricultor, incentive ele. Mas ele pode estudar. Porque hoje, na verdade, a gente não abordou isso. Um tempo a gente pode falar sobre isso. Claro. A agricultura hoje, para você plantar um pé de alface, você tem que pegar terra, fazer uma análise, né? E os agricultores estão nos acompanhando. A Secretaria de Agricultura encaminha isso, faz análise, você paga só a taxa do laboratório, mas eles vão lá, fazem a coleta, fazem a amostra e paga. Mas daí você planta dentro daquilo, né? Olha, precisa colocar um pouquinho de fósforo, precisa colocar um pouquinho mais de esterco, precisa colocar o calcário, corrigir a acidez. Uhum. E aí, quando as pessoas dizem assim para mim, mas você postou uma foto lá no Stories, mas que alface bonita. Aquela alface ali, ele tem uma técnica. Né? Às vezes eu falo com os médicos aqui, com o Dr. Ângelo ali, eu sempre falo com o Dr. Ângelo, eu disse, doutor, ele fala assim, meu caqui está caindo. Eu falei assim, quando a fruta está caindo é porque está faltando nutriente. Está faltando algum nutriente. Quando a criança está meio amarela lá, quando você olha para o médico vai fazer um exame para ver o que está faltando. Faltando alguma vitamina, alguma vitamina. Uhum. Assim também é a planta. Sim. Né? Outra coisa, as pessoas dizem assim, mas no orgânico os bichos não comem muito, não estragam. O bicho de pé, ele vai aonde? Ele vai num pé bem limpinho, bem bonito, bem tratado? Não vai. Ele vai aonde? Ele vai aonde tem uma sujeirinha, aonde aquela pele está fraca, onde a pele não está resistente. É ali que ele encontra o alimento. Né? Uma planta bem saudável, ela tem uma pele forte e resistente, e não é qualquer bicho que fura, e não é qualquer chuva, qualquer vento que estraga, né? Um pé de brócolis, não é qualquer vento que derruba. Então, bem tratado, bem alimentado, por isso tem as técnicas, né? Tem os técnicos que eu sempre gosto de prezar por eles e incentivar eles a estar estudando. Tem muitos aqui em Tijucas se formando como agrônomos, né? A Secretaria de Agricultura tem um grupo ali, tem outros que profissionalmente trabalham aí particulares, mas a gente diz assim, aproveitem as técnicas, agricultores, usem os técnicos, né? E ouçam o conselho dele. Não é que o técnico vai lá e dá um conselho e vira as costas e você vai fazer do teu jeito de novo. Faça assim que os jovens, né, vão ser agricultores e nós, no futuro, na nossa aposentadoria, vamos ter alimento saudável. Senão, não, né? Uhum. Então é isso que a gente tem trabalhado muito com o pessoal da educação e com as famílias, né? Porque a profissão vem das famílias. Envolve tudo, né? Você falou de agricultura, né? Agricultura. Envolve
Todas as questões, né? Cultura, costumes, né? Isso. De cada região, né? Mandar um abraço aqui pro pessoal que entrou depois, né? O Rodrigo lá do Jorginho. Grande senhor Camilo, né? Excelente profissional e referência em implantações. Um abraço. Seu Ronald Schulz, é da tua região lá também, né? É o vizinho nosso lá. Ele é um técnico. É técnico, né? Quando a gente fala com o seu Ronald, ele diz assim, olha, eu disse, seu Ronald, meu brócolis lá tá com a folha meia murcha, não, ele bota isso, faz aquilo, ele gosta de sempre dar um palpite. Ele até briga com a gente, às vezes, e com alguma coisa, assim, sobre a questão de não cuidar da alimentação, né? Isso. Às vezes ele é cliente do nosso ali também, né? Na Lan House, de vez em quando ele vem ali imprimir uns documentos ali, às vezes eles falam, não me dão atenção, eu estou falando aqui que esse produto é bom, né? Eu acho engraçado, né? Um abraço para o seu Ronald Schulz. Então é isso, seu Camilo. Eu, da minha parte, não sei se faltou alguma coisa aqui que o senhor queira complementar, né? E eu fico agradecido por o senhor estar aqui, né? Mas, enfim, não sei se tem algo aqui que o senhor ainda queira complementar com relação ao que nós estamos falando. Acho que é isso, Marcelo. Um abraço aí quem está nos ouvindo. E a gente também se coloca à disposição. Eu sou um serviçal, gosto de ajudar as pessoas. E quando tiver alguma dúvida, e quando alguém quiser, né, a Secretaria da Agricultura tem o nosso contato para produzir orgânico, para conversar, aconselhamento, a gente sempre está à disposição aí. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelo espaço e sempre à disposição. Tá certo, né? Para encontrar o senhor aí também tem sua rede social lá, né? Colocou lá, eu achei fácil lá, né? Sou João Camilo Walter, tá lá, né, na sua rede social. Agradeço, muito obrigado. Nós estávamos ensaiando e estava difícil, né? E o homem sai praticamente quase todo dia para entregar orgânico. Eu falei, e agora? Então, mas a ideia era essa, fiquei feliz, né, com o senhor ter aceito, né, o nosso convite. Eu acredito que o pessoal deve ter gostado bastante, porque a gente vai falar, né, da nossa essência, né, de Tijucas do Sul, que é a agricultura, e daí a questão da produção orgânica, né? Então, muito obrigado, né, mais uma vez por vir aqui, aceitar o nosso convite. E volte sempre que quiser. Quando quiser falar de outro assunto, vamos falar de erva, né? Vamos falar um dia sobre as punk. Sobre as punk, falamos. Outro dia sobre cogumelo. Isso. Né? Cogumelo tem bastante produção aqui. É porque passa a hora, né? A gente começa a conversar aqui e diz assim, nossa, tem meia hora de programa, que nada, já tem mais de 1 hora, né? Então tá certo. Olha, eu quero agradecer você que esteve conosco, né, até esse presente momento. Apreciando esse nosso trabalho, né? Um trabalho simples. Tivemos aí na primeira transmissão uma dificuldade técnica, mas a gente resolve, não tem problema. Isso faz parte, né, dos desafios aí de quem trabalha com a comunicação, sabe das dificuldades, né? Conversamos aí com o seu João Camilo, aqui de Tijucas do Sul, presidente da Conders, né, que é o Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural e Sustentável. Trouxe bastante informações para nós aqui, aprendemos um pouco mais, né, com as informações que ele nos trouxe. E eu quero agradecer, né, o nosso patrocinador oficial aí, que nos possibilita fazer as transmissões com estabilidade, internet excepcional, não tem reclamação nenhuma. Tanto é que a gente cliente não por 3 vezes, né? E nos 3 pontos de internet, nos 2 empreendimentos que possuímos e na nossa residência, sem problema algum. Então, recomendo a contratação da Inon Internet em Tijucas do Sul, no 41 4007 1991. Um abraço lá para a Artvision, pessoal da Gama Segurança, a doutora Elisângela Jarek, né, que faz questão sempre de estar acompanhando e apoiando aqui também os nossos trabalhos, né? Pessoal do Tijucas Gás, do povo lá do Orange Sushi e o pessoal lá da Multiloja também. Um forte abraço para vocês. E a gente retorna. Para a semana que vem a gente já tem também pré-agendado, né? Mas uma entrevistada dessa vez, e eu acredito que pelo assunto, né? Pela importância do assunto, vocês também vão gostar. De momento, eu agradeço estarem acompanhando, peço que compartilhem, né, os nossos conteúdos.
aí do Jornal Informativo Popular, do programa Conversa Sem Fronteiras, e agradeço de coração de você estar aqui conosco, acompanhando o nosso trabalho, prestigiando aquilo que a gente gosta muito de fazer. Um forte abraço e até um próximo conteúdo que pode ser daqui a pouco. Valeu, gente. Valeu, povo tijuquense. Valeu, meus seguidores e seguidoras. E até uma próxima.